Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos trabalhar em filosofia. Na aula passada, trabalhamos com a criatividade, usando legumes e frutas. E aí, segundo ano, gostaram dessa brincadeira? Foi bem legal, né? Pensar para criar. A alface aérea. Este fato amalucado ocorreu no mês passado. Uma alface bem verdinha, já lavada para salada, e que estava repousada sobre a mesa da cozinha. De repente se mexeu, suas folhas agitou e a seguir se debateu. Bateu folhas e voou. Então, segundo ano, o alface vegetal não voa, né? O artista Ricardo Cunha da Lima, ele usou a criatividade, né? Ele inventou esse poema. Já ali no início do poema já diz: este fato amalucado ocorreu no mês passado. Então, segundo ano, aqui ao lado temos duas imagens, né? Do artista Arcimboldo, que ele usou, né, a criatividade. Ele criou o rosto de um homem, né? Então, Arcimboldo, com alguns vegetais, né? Ele criou essa linda obra. Então, segundo ano, pensar, né, nos ajuda a criar coisas novas e imaginar coisas que ainda sequer existem. Por isso, pensar é importante também não só para os filósofos, como para os artistas, que desenvolvem obras, pintando quadros, fazem esculturas, compõem músicas e também criam, né, outras obras de arte. Pensar para criar. As obras de Arcimboldo inspiraram os alunos do segundo ano criarem suas obras de arte. Foi muito divertido, né, segundo ano? Pensar para cuidar. Pensar nos ajuda a entender como são as coisas que já existem e criar coisas que ainda não existem. Também nos ajuda a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. Assim, é possível compreender melhor os sentimentos, as ideias e as necessidades de cada um. Portanto, você pode pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Isso contribui para melhorar sua vida e também sua convivência com as pessoas e com a natureza. Então, pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Então, segundo ano, pensando nos ajuda a colocar no lugar de outras pessoas e entender um pouco melhor como elas vivem, quais são os sentimentos que elas têm. E os pensamentos, assim é possível compreender melhor como cada um de nós vive e convive na sociedade. Portanto, você pode pensar para criar, para compreender e para cuidar de si mesmo e também dos outros, né, que vivem ao nosso redor. Isso contribui para melhorar sua vida e também sua convivência com as pessoas e com a natureza. Vamos brincar? Número 1.
Use os cartões do material de apoio para brincar e pensar com os colegas. Sigam as orientações do professor e digam o que é possível fazer para cuidar do elemento citado em cada cartão. Então, segundo ano, esses são os cartões do material de apoio, com o tema cuidar. O que é possível fazer para cuidar do elemento citado em cada cartão? Como eu posso brincar e pensar ao mesmo tempo? Cuidar de um brinquedo. Não deixar jogado, né? Assim que não queira mais brincar, guardá-lo na caixa. Cuidar de um livro. O livro é um tesouro, né? Então, cuidar para não molhar, não sujar. Cuidar de uma escola. Mantendo organizada e limpa. Cuidar de uma planta. Regando, né? A planta precisa de água e luz. Cuidar de um animalzinho. Protegendo, dando carinho, alimentando o mesmo. Cuidar da natureza. Preservando, né? Cuidar de um bebê. Quem tem irmãozinho pequeno, né? Ajudar a mamãe a cuidar do irmão ou da irmãzinha com carinho e protegê-lo. Cuidar de si mesmo, da alimentação, da higiene pessoal. Cuidar da saúde. Cuidar de uma amizade, demonstrar, né? Sempre a seus amigos o quão importantes eles são para você. Pois a melhor forma de cultivar uma amizade é com palavras e atitudes de carinho, né? Cuidar dos sentimentos. Cuidar daqueles sentimentos bons que nos faz bem, né? Que é a felicidade, a alegria. Cuidar dos pensamentos. Ter sempre pensamentos positivos. Pensar coisas boas. Querer que as coisas boas aconteçam na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ter sempre pensamento bom, pensamento positivo. Número 2. Na atividade anterior, vocês utilizaram algumas palavras para nomear atitudes que demonstram cuidado. Escolham 4 dessas palavras para completar os espaços a seguir. Então, aqui é pessoal, tá? Segundo ano. Vocês irão escolher 4 dessas palavras para completar os espaços a seguir. Conectando com. Essa imagem mostra um quero-quero, ave que vive nos campos do Brasil e de outros países. Ele é chamado assim porque o seu canto parece dizer quero-quero. Há também uma lenda para explicar o motivo desse nome. Conta a lenda que um pássaro, então agora é segundo ano, vamos acompanhar a leitura da aluna Teodora. Conta a lenda que um pássaro solitário repetia sempre a mesma palavra, quero! Entrava na conversa das outras aves e antes de saber do que elas estavam falando, gritava sempre a mesma palavra, quero! Um dia, uma sábia coruja decidiu ajudar o pássaro. Disse a ele que para viver bem é necessário querer duas vezes. O pássaro pediu a ela que explicasse o que isso significava e pela primeira vez prestou atenção no que uma ave estava dizendo. Então a coruja disse que devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Desse dia em diante, o pássaro passou a cantar quero, quero,
e ficou conhecida por esse nome. Obrigado, Teodora. Desse dia em diante, o pássaro passou a cantar quero, 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 quero e ficou conhecido por esse nome. Agora, escreva, segundo ano, um ensinamento que o pássaro quero, quero aprendeu nessa história. O que será que o quero, quero aprendeu a ouvir da coruja 2 vezes? Quais coisas que o pássaro quero, quero aprendeu? Então essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Um beijo e até mais! Agora, segundo ano, nós vamos trabalhar em geografia na página 27, no livro didático. Lápis na mão. Número 1. Decifre o enigma e descubra como se chama o movimento que as pessoas realizam quando trocam o local da moradia. Então, segundo ano, quando uma pessoa troca o lugar, onde ela mora, para morar em outro lugar, como será que se chama? Vamos decifrar o enigma. Então, aqui embaixo, nós temos 3 imagens, O milho, a gravata e o coração. Olhando, vocês já descobriram? Então, você vai escrever lá embaixo. O mi menos olhou. Escreva mi. Escreva gra menos o vata. Escreva o são, lá embaixo, menos o cora. Como ficou, segundo ano? Descobriram? Migração. Então, quando uma pessoa troca o lugar, onde ela mora para morar em outro lugar, se chama migração. Número 2. Que influência cultural estas fotografias revelam? Então, segundo ano, nós temos 3 imagens, A, a B e a C. Observando essas figuras, a primeira, segundo ano, que povos, influencia essa cultura? Que essa imagem, essa fotografia passa pra gente. E a B? Vamos observar bem. Quais povos, que está influenciando nessa... Olhando aí, a pizza. Lembra quem? Qual país? E a última ali embaixo? A C. Qual país lembra? Descobriu o segundo ano? E aí, segundo ano, descobriram? Que influência cultural essas fotografias revelam? Então, a A ali, japonesa, a B, italiana, e a última, a C, alemã, Os alemães que trouxeram, esse tipo de cultura. Então, aqui, nós vimos um pouquinho, da cultura desses 3 países. Ok, segundo ano? Então, a fotografia A, japonesa, a B, italiana e a C, alemã. Então, segundo ano, essa é a atividade que vocês irão fazer em geografia, a número 1 e a número 2. Um beijo e até mais!